gostava do Paulo César era aquela coisa do tipo, ele não dava boi. No começo da carreira dele, ele não dava boi. E era meu estilo também no começo da carreira. Depois a gente vai amadurecendo, a gente vai tentando mesclar a maturidade com a experiência, com levar bem o jogo, e a gente vai dando uma maneirada nisso. Mas ele, no começo, até os clubes vetavam, né, meu? Não queriam o Paulo César porque ele pendurava o time, ele expulsava todo mundo. E aí depois ele precisou mudar. Por causa desses motivos, ele mudou um pouco do estilo dele também, né? E o outro árbitro que eu gostava bastante também, o Wilson Seneme. Então, mano, nós estamos juntos nessa daí, cara. E depois tive o prazer de trabalhar com ambos, né? Fiz muitos jogos como quarto árbitro deles. Depois teve a questão do árbitro adicional, a gente trabalhava direto, né? Na Série A1, tinha jogo que a gente não tava para apitar, tava de adicional. E tava sempre em contato com esses grandes árbitros. A gente fez muito adicional para esses caras, né? Então, adicional, quarto árbitro. Era uma experiência fantástica. E assim, eu aprendi muita coisa com eles, cara. Até o linguajar, até, o jeito assim, de até falar então, com o jogador, quando eu cheguei na primeira divisão, meu ídolo era o Paulo César. Eu tentava ver todos os jogos dele e espelhar. E depois, quando eu comecei a trabalhar com o Seneme, aí a coisa mudou. Eu via aquilo, eu falava, eu quero ser igual esse cara. Eu quero fazer parecido, porque igual eu não vi até hoje. Né? O que aquele cara... Era impressionante como os jogadores respeitavam, né? Sem falar uma palavra. Linguagem corporal. Ele não precisava, só a linguagem corporal, o olhar dele. Eu comecei a usar essa coisa do olhar, cara. A meu nível de arbitragem subiu lá em cima, cara. Foi uma coisa assim, estrondosa, como melhorou, cara. E assim... Ele falou uma vez pra mim, eu contei até essa história no outro dia, que assim, cara, eu fui fazer um quarto árbitro pra ele numa série A3, cara. Ele tava voltando, ele tava precisando pegar ritmo. Ele se machucava bastante, né? O problema do Seneme é joelho, quadril, né? Os dois joelhos. Ele foi jogador profissional, então já teve esse histórico. Se arrebentou todinho. E aí ele voltando, ele foi numa série A3, eu fui de quarto árbitro pra ele. E, rapaz, assim, o meu ídolo, cara, eu falei, pô, o cara, vou pro Seneme hoje. Aí, papo vem, papo vai, ele no vestiário, a gente foi pro campo fazer a vistoria, ele me chamou, falou, Bísio, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu já vi alguns jogos seus, eu falei, ô louco, você viu um jogo meu? Aí ele falou, Bísio, eu assisto tudo, cara, eu vejo tudo. Ele falou, cara, você apita bem, cara, você é bom árbitro, você é árbitro de Série A1, só que é o seguinte, você parece um louco apitando. Porque você xinga com os caras, você briga com os caras, meu. O jogador não tá ali para ser confrontado. Você é mediador, irmão. Você não tá lá você tá disputando o quê com o jogador? Árbitro não disputa. Árbitro media. Então você não tem que ficar xingando o jogador, falando com o jogador, gritando com o jogador. Não, trata com respeito. Olha para ele firme. Ele vai entender. E aí, Elton, daquele dia em diante, eu comecei a usar isso, comecei a observar ele fazendo algumas coisas e comecei a pegar algumas coisas dele pra mim. Cara, sem brincadeira, o meu nível de arbitragem e o controle é muito, tudo, né? Você conseguiu controlar a partida, você conseguiu controlar os ânimos, as suas decisões vão se naturalmente... Cara, é incrível, cara, que antes eu usava muito mais cartão, usava muito mais grito, saía rouco do campo. Desgasta, né, cara? E às vezes esse confronto irrita o jogador. Irrita o jogador, irrita todo mundo e você vai pegando uma fama de que os jogadores começam a não gostar de você. Tem muitos árbitros, colegas nossos, bons árbitros, inclusive, que tem jogadores que quando a gente vai para jogos e tal, os caras falam, não suporto. Não suporto. Porque não pode falar com o cara. Entendeu? Então, assim... E se o jogador pega a birra de você vai estar... dali a pouco você vai... Quando você precisar dele... Sim, e dali a pouco você vai apitar o jogo dele de novo e ele vai ter esse histórico seu. Ele já vai entrar falando, o cara vai me dar cartão, o cara vai me confrontar. Então, realmente, o melhor caminho é você conseguir administrar sem ter que enfrentar. Exatamente. O confronto com o jogador sempre é ruim. Eu já vi Tem hora que não tem jeito. Eu já vi o Seneme também dando dura no jogador. Quando ele dava dura mesmo, ele vinha pra arrebentar. Falava e não falava mais. Exatamente. Era uma vez. Era uma vez. Ele não ficava toda hora. Exatamente. Porque é o que eu falo pros árbitros. Não deixa testar. Testou, faz acontecer. Sim. Prova pra ele que, opa, amigão, você testou, agora você vai ganhar. Porque porque o jogador testa, principalmente os jovens. Claro. Os jovens são testados o tempo inteiro. Eu assisti um jogo do Campeonato Paulista semana passada,
um árbitro tá vindo muito bem no Campeonato Paulista, tudo. Os jogadores testando ele o tempo inteiro, o tempo inteiro, e ele não tomou uma atitude contra o jogador. Ele foi tomar uma atitude aos 47 minutos do segundo tempo. E aí até a televisão, que assim, os narradores, eles são leigos nesse mundo de arbitragem, mas ele falou assim, o que adianta agora aos 47? O jogador falou o tempo inteiro. E agora, aos 47 minutos... E se você se perde na parte disciplinar, vai refletir na parte técnica. Você vai errar, não vai ter jeito. Eu acho assim, sabe, a arbitragem, cara, ela se resume muito na parte disciplinar e na parte técnica. Sim. A parte disciplinar, cara, pra mim, é muito mais do jogo. Porque a parte técnica, um bom árbitro tem. Sim. Se você tá controlando o ambiente, tá controlando a partida, a parte técnica sai, cara. Flui. Você estando bem fisicamente, tem uma série de coisas. O erro pode acontecer, cara. Faz parte do futebol. Quem nunca errou é porque não captou. Sim. Vai errar mesmo, faz parte. Mas o que não pode acontecer é perder o jogo disciplinarmente. Sempre nos meus planos de trabalho eu falava isso. Ó, a gente pode... Enquanto o jogo tá na mão, aqui, você consegue mas o jogo tem que ficar na mão. Saiu da mão para trazer de volta é difícil. Não. Porque senão o jogador deita, é jogador que fica dando soco no ar. Cara, isso não pode acontecer. O árbitro não pode deixar. E os novos árbitros são testados a todo momento. Sim. E aí que eu falo, não perca oportunidade. Perder oportunidade, os caras deitam, velho. Exatamente. Os caras deitam, não pode. E você lembra, cara, de algum jogo assim que ficou na sua memória pra sempre? Fala, cara, esse jogo não sai da minha memória, foi um jogo bacana. Não dá pra falar de um único jogo. Alguns jogos, né? A minha estreia na Série 1, eu acredito que até você Eu tava com você. Você era o Noroeste Santo André. Né? Já foi uma estreia um pouco mais tensa do que o normal. Porque você é de Santo André. Eu sou de Santo André. E naquela época era sorteio. E nós temos uma coisa, agora que eu lembrei, nós temos uma coisa em comum. Quando eu estreiei na Série A1 em 2010, meus pais moravam aqui em Santo André, eu não morava em Santo André, mas todo mundo sabia que eu tinha vínculo com o ABC. Sim. E eu estreiei no Santo André e São Caetano. Olha só. E aquele dia lá, então você estreou Sim. E o pessoal... Foi em Bauru, né? Foi em Bauru. Noroeste e Santo André. Então, na época tinha um sorteio que a gente ia pro sorteio de vários jogos, de todos os jogos, né? Sim, e eu caí nesse aí, não tiveram cuidado de não colocar minha bolinha nesse jogo. Depois, a partir desse jogo, eu não ia mais para sorteio do jogo Santo André. E o pessoal do Noroeste acabou... Fazendo barulho. Sabia que eu era de Santo André, então teve antes do jogo, mas como que pode e tal. E foi um jogo que foi 3-3. 3-3. Né? Saía gol de um lado, gol do outro, e graças a Deus foi uma arbitragem... lisa, não teve nenhum tipo de polêmica. Você foi muito bem naquele jogo. Muito bem. Eu lembro, a gente comemorou, inclusive, no vestiário. Sim. Foi muito bacana. Foi legal. Assim, Então, esse foi um jogo que marcou por ser uma estreia. Teve o final da Copa São Paulo, de 2008. O 2008 que você fez a final. Qual os times? Foi Figueirense, que acabou campeão, e Rio Branco. Né? Eu optei a semifinal e eu lembro de um fato com você me ligou na semana e você falou, rapaz, você me tirou do time grande na final. É verdade. Que foi a semifinal, foi Figueirense e São Paulo. Sim. E o Figueirense ganhou de 1-0 gol de pênalti. A gente torcia pra chegar time grande. Time grande porque fica grande a final, né? Ia ser no Pacaembu. Não desmerecendo o Figueirense, pelo amor de Deus. Claro. Mas a gente entende que, sim, os times de grande camisa, a repercussão é muito maior. Uma série de coisas. A final engrandece. E eu lembro até hoje, você me ligou, a gente se falou. Você falou, rapaz, você me tirou a final grande, hein? É verdade. Porque foi Figueirense e Rio Branco. Sim. Acho que foi 2-0 pro Figueirense, 1-0 no O Figueirense foi campeão, né? Sim. Mas um outro jogo também que marcou bastante, eu tava de quarto árbitro, uma semifinal, Corinthians e Palmeiras. Né? Essa final depois a gente vai falar dela. A gente vai falar um pouco dela. Eu acho que assim, de bate pronto, os 3 jogos que me vêm na cabeça, como os jogos que marcaram... que vai ficar para sempre na minha memória. Qual a divisão mais difícil? Qual a divisão mais difícil que você acha que na Federação Paulista você apitava? A 2 era difícil. A 2 era difícil, né? A 2 era difícil. Acho que é meio unânime, né? Eu optei muito a 2 para estrear, não. Eu optei muito a 2. Eu fiquei vários anos na 2. Agora você sabe da minha história. Sim. Agora vai para 1. E não ia. Eu optei muito jogo difícil da 2, né? Jogadores experientes que não bastava você chegar junto, o cara continuava testando, você tinha que ali na 2 tinha que levar no peito, né? Não, tinha que apitar. Não é igual hoje. Hoje tem até... Chega nas algumas fases aí, tem até VAR na Série A2. Não. Naquela época, a gente tinha que levar no peito na A2. Eu acho que era a divisão mais difícil.
Eu porque os times, sempre falei. Os times brigando para subir. Outros que estão na 2 também não quer cair para 3, porque a 3 já é outro nível, né? Então, eu achava uma divisão bem difícil. A 2 é mais difícil para mim, eu achava que... E assim, a gente pegava jogos da 2 de time de A1. Portuguesa, Guarani, que caía, Caetano, queria voltar. São Caetano, Santo André, Comercial. Ituano. Apitar lá era muito difícil, né? Apitar lá no Francisco de Palma Travassas era difícil. É muito difícil. A pressão era grande, a torcida era apaixonada Oeste. pelo time. Oeste de Itápolis. Campo Pequeno. Campo Pequeno ali. Difícil. Quando os dirigentes peguei muito jogo difícil da 2. Peguei muito jogo difícil da 2. Eu acho que é a divisão mais difícil e mais gostosa. Mais difícil. Porque ali você apita, né? Ali quem não... E ali tanto é que muitos árbitros chegavam muito bem até a 3, chegava na 2, dava aquela travada. Já travava. Era difícil. Travava. E tem árbitro que chegava bem na 2 ali e tal e nunca fez a Série A1. Sim. Não sei por quê. Mas enfim, né? Alguma coisa. Você se intitulou o quê? Um árbitro... você era o quê? Você era rigoroso, você era aplicador, você dava umas vaselinadas, você era conversador. Como que você se fala? Como que era o árbitro Welton? Leandro, eu procurava me adaptar à situação mais rápido possível do jogo. Se precisasse ser disciplinador, eu procurava ser. E se não precisasse também, eu tentava me adaptar de acordo com a partida, de acordo com a divisão, porque você bem sabe que não é igual você apitar 1, você apitar 2, cada divisão tem suas peculiaridades. Sim, sim. Mas assim, sempre manter a disciplina, sempre tentei ser disciplinador, não deixar o jogo sair da mão, como a gente estava falando, não virar bagunça. Sempre procurei mais fazer essa linha de disciplinador. Eu lembro bem do seu estilo e assim... Eu acredito que a gente tinha até um estilo meio parecido, né? Você não deixava a coisa escapar. Quando era para cartão, você não dava aquela vaselinada, sim. Você tentava cumprir. E, claro, né, a gente tem muita experiência de amador, né, Elton? Então a gente sabia sair de algumas situações que de repente precisava usar, né? Exatamente. E eu acho que o caminho é esse, né? Você fez amador antes do futebol profissional e tenho certeza que agregou muito na sua carreira profissional. Eu tinha o hábito de anotar todos os jogos que eu fazia. Eu tinha um caderninho que eu ia anotando. Então eu sempre falei, quando eu comecei na federação, eu já tinha mais de 1000 jogos. Caramba. No amador, porque eu apitava jogo todo dia. Porque no clube Caramba. Não é só final de semana, no Aramaçã não tinha jogo só final de semana. Era terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Chegava sábado, chegava a fazer 6 jogos, domingo 4, 5 jogos. Então tinha muito jogo, eu já tinha vivido muita coisa. Lógico que na federação você tem que apitar de uma outra forma, totalmente. De uma outra maneira. Mas o jogo é o mesmo. Sim. As regras são as mesmas. É isso que leva às vezes as pessoas me perguntam, falam, cara, como é que vocês sabem assim tantas as regras e coloca ela acontecer o lance, vocês já aplicam? É a prática. Sim. A prática, estudo, tudo leva a essa facilidade de acontecer, você aplicar e não poder bobear com o lance, porque se der um branco, já acontece aí, meu irmão. Hoje em dia tem o VAR, né? Dá pra corrigir. Exatamente. Mas a gente pegou uma época que tinha jogo que não tinha nem quarto árbitro. Você chegou a apitar sub-20 da segunda divisão?